E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Brasil ganhou de 7-0 de Honduras no segundo e último amistoso de preparação para a Copa América deste ano, que será disputada aqui no Brasil. Uma vitória lá no Beira-Rio, com muito pouco público, ingresso muito caro, promoção muito mal feita para atrair o torcedor gaúcho, tudo errado, né? Mas assim, vamos deixar isso pra lá também. Mas, assim, o Brasil jogou bem, ganhou de 7-0. O Honduras teve um jogador expulso no primeiro tempo por um carrinho desleal no Arthur, bem expulso. E daí o Brasil passeou, né? O que tem de aspectos aí para considerar desse jogo, né? Bom, primeiro aspecto, eu vou primeiro pegar os aspectos ruins, mas eu vou chegar no lado bom, tá? O aspecto ruim Bom, o Honduras é um adversário muito fraco e ficou com 1 a menos, então ele ficou mais fraco ainda. E eu já havia comentado no vídeo sobre a lesão do Neymar, que eu achava que o Brasil até jogaria melhor sem o Neymar. E poderia, neste momento, talvez fosse até positivo não ter o Neymar, do ponto de vista técnico mesmo. Em campo, poderia ser melhor não ter o Neymar. Eu falei que o ideal, o jogo contra o Catar, ok, era o primeiro amistoso, você está tirando um pouco o ferrugem lá dos dias de treinamento, tudo, é mais um treino um pouco melhorado. E esse amistoso já era uma preparação mais forte mesmo, o ideal teria sido pegar um adversário mais forte que testasse mais. Então o Brasil aplicou nesse jogo as coisas que veio treinando, e contra o Catar teve um bom primeiro tempo, e agora era a vez de fazer isso num ambiente com um pouco mais de intensidade. O Brasil jogou com mais intensidade, claramente jogou com mais intensidade, mas seria bom se o adversário exigisse mais também, né? Ou se o adversário que pedisse mais também do Brasil, para o Brasil de repente achar soluções. E não um adversário como Honduras, que, como eu falei, é um adversário fraco tecnicamente, e que o adversário poderia até ser muito forte fisicamente, entrar muito duro nas jogadas, tudo, que acabou até acontecendo com a lesão do Arthur. Não saiu o resultado ainda quando eu estou gravando esse vídeo, então espero, talvez quando vocês vejam esse vídeo talvez já tenha saído, mas espero que não tenha sido nada grave, né? Então, vamos ver como é que fica isso. Mas seria bom um adversário mais forte. Por exemplo, tem o México que na noite de domingo faz um amistoso contra o Equador, o jogo que eu comentei nos canais ESPN. O jogo não aconteceu ainda quando eu tô gravando, mas quando vocês virem o jogo já aconteceu, tá? Mas eu que comentei o jogo nos canais ESPN, México e Equador. México poderia ser um adversário, para não pegar times da própria Copa América, né? Então o México poderia ser um adversário. Estados Unidos, que tá numa draga danada, tá perdendo todo mundo, tomou um pau da Venezuela, mas podia ter sido dos Estados Unidos, tá preparando para a Copa Ouro, então ia querer jogar um pouco mais a sério. Os times europeus não tinham muitos disponíveis por causa das eliminatórias da Eurocopa, mas podia pegar algum time africano bom também. Gana disputou amistoso, Tunísia disputou amistoso, Argélia disputou amistoso, Costa do Marfim, são seleções africanas de bom nível que poderiam exigir um pouco da seleção brasileira aí. E se de repente achasse alguma seleção europeia disponível para um amistoso, uma europeia de nível médio, forte, também seria legal. Teria que ver quem estaria disponível. Mas aí isso foi um problema, eu acho que um adversário que acabou sendo fraco demais. Alguns aspectos positivos, que eu realmente não quero só ficar falando mal da seleção não, tá? Eu acho que assim, eu continuo aquele palpite de que eu acho que o Brasil pode jogar mais sem o Neymar neste momento. Não que o Brasil deva esquecer o Neymar para seu time, mas eu acho que com o Neymar o Brasil acaba girando muito em torno dele, né? Neste momento, né? Já nos últimos anos, o Brasil gira muito em torno do Neymar, a seleção brasileira se monta em cima do Neymar, e a bola sempre passa por ele sempre carimba a bola, pega a bola, vai no 1 para 1 para tentar tocar a bola, tudo. Sem ele, acho que a coisa fica mais leve, o time fica mais coletivo, todo mundo divide responsabilidade, os jogadores também vão querer provar que eles também podem jogar, que eles não são só coadjuvantes do Neymar, e eu acho que a coisa anda. Acho que contra o Catar teve um pouco disso, e hoje teve muito isso. O time jogou, assim, independentemente da força do adversário, tá? O Brasil jogou muito coletivo. As jogadas que o Brasil procurava fazer, independentemente do adversário ser fraco, o Brasil procurou jogadas de várias opções diferentes, pelo meio, pelo lado, tocando bola, algumas jogadas individuais, quer dizer, um repertório mais vasto. Claro, um adversário mais forte poderia impedir algumas das jogadas, podia criar dificuldades ali, a gente vê que tem limitações nisso, mas o Brasil está treinando esse repertório, ele está se preparando para fazer jogadas aí com um pouco mais de diversidade, então seria muito legal
se isso desse certo, eu acho que com o Neymar isso fica mais possível dar certo. A combinação Richarlison-Gabriel Jesus, na verdade a combinação de dois atacantes que podem jogar pelo meio e pelo lado deles ficam trocando de posição, tem dado certo. Deu certo no primeiro tempo contra o Qatar, deu certo de novo. O Gabriel Jesus jogou bem, Richarlison jogou bem, o Firmino depois entrou também para isso, também fez um gol. Então ali acho que é uma sacada do Tite que tem dado certo nesses amistosos. Vamos ver na Copa América para valer, quando forem jogos com mais nível de intensidade, mais nível de dificuldade, mas para esses testes funcionou. Então pode ser uma saída interessante, uma saída que o Tite, por exemplo, não usou na Copa do Mundo e talvez tenha sido um erro dele. Podia ter sido uma opção para ele na Copa do Mundo. Quando ele botou Firmino, Neymar e Gabriel Jesus juntos, foi numa outra situação. Então acho que pode ser uma coisa interessante que esteja funcionando para a seleção. Outra coisa assim, pegou um adversário fraco, mas assim, tá bom, o adversário é fraco, você não vai poder melhorar a qualidade do adversário depois que os times entram em campo. O que você pode fazer é jogar futebol e golear, né? Então o Brasil goleou, fez 7-0, quer dizer, o Brasil jogou bem o jogo inteiro, mostrou capacidade e sangue nos olhos ali para ir um pouco em cima. Então acho que a gente tem bons... a gente tem um grande porém ali por ser um jogo contra um adversário muito fraco que ainda ficou com 1 a menos, mas acho que assim, dentro dessas circunstâncias o Brasil fez um bom jogo. Ganhar de 7-0 não, assim, acaba sendo um bom resultado, né? O Honduras foi para a Copa do Mundo de 2014, por exemplo, foi para de 2010, aliás, foi para de 2010 e de 2014, inclusive jogou no Beira-Rio, né, na Copa de 2014, né, perdeu da França e quase foi para a Copa de 2018, né, foi eliminada só na repescagem, acabou ficando na frente dos Estados Unidos. Então, assim, não é um adversário bom, não é um time forte, mas, assim, também é um time com alguma rodagem ali que dá, então, assim, ok. Tá? O Brasil fez a sua parte direito. Podia ter escolhido um adversário melhor, mas os jogadores em campo não tem nada a ver com isso, e que eles entraram e fizeram a parte dele. E eu acho que o Brasil tem possibilidade de ir bem nessa Copa América sem o Neymar, sim. Eu continuo com esse palpite. Acho que, não que o Neymar deva ser jogado de lado, mas sem o Neymar, de repente o time acha a sua cara, sem ele, uma cara em que todos os jogadores lá vão se sentir mais confiantes, vão se sentir mais protagonistas, capazes de serem jogadores de nível de seleção, capazes de fazer uma base forte, e o Neymar se insere nesse time que se encontrar, e não o time que fica se moldando ao Neymar. Tá? Porque o Neymar assim, não está nem se provando grande o suficiente para que uma seleção com a camisa com o peso do Brasil, com a história que o Brasil tem, se molde em volta dele, né? Mas é isso, então, se vocês concordam ou discordam, aí colocam nos comentários, se inscreva no canal, clica no sininho aí para receber as notificações, tá? E lembrando que nesta terça-feira eu estarei no Bate-Bola Debate da ESPN Brasil, 12h30, falando um monte de besteira lá sobre futebol brasileiro, sobre seleção brasileira. Não sei exatamente qual vai ser a aposta do programa, porque ainda não foi definido, tá bom? Mas é isso, então, um abraço e até mais.